Olá, um ótimo dia, tarde ou noite. Eu sou o professor Tiago Costa e eu ajudo você a ter muito mais eficiência e rapidez no momento da resolução das suas questões de língua portuguesa e interpretação textual, bem como no momento da confecção da sua redação com muito mais agilidade. Antes de trazer o conteúdo do vídeo de hoje, vou pedir para vocês seguirem o nosso canal no YouTube ou o meu Instagram para que você possa receber os vídeos, né? Para que você possa receber as novidades. E no vídeo de hoje nós trataremos sobre produção textual. Vou abrir a vocês uma aula fechada para a nossa turma de preparação. Na verdade, para as nossas turmas de preparação. Estamos agora fechando a terceira e última turma de preparação CAA e ainda temos pouquíssimas vagas. Então, para você que ainda não adentrou a nossa turma, entre aqui no link que consta na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você quiser fazer parte do nosso grupo gratuito de preparação para o concurso CA, bem como para outros concursos, porque o concurso CA é um concurso moderno, com uma prova bem moderna, você pode também, a partir desse link, entrar no nosso grupo gratuito. Vou trazer então para vocês o prometido. Acompanhe o vídeo até o final e perceba que o projeto de texto e a sua montagem é muito importante. Nessa aula eu produzi uma redação com os alunos. Então, vocês vão pegar um trecho da aula, a partir deste trecho já houve a compilação de diversos argumentos trazidos pelos alunos, de diversas teses, e a partir dessas teses produzidas em aula, eu produzi um rascunho com base no último tema, né, no tema de 2023, CAA, beleza? Então, fiquem com o vídeo, fiquem com o trecho da aula, fiquem com Deus, contem comigo sempre e até o próximo vídeo. Valeu? Abraço! Aqui está nosso projeto. Agora a gente conseguiu juntar tudo. É, assim, o projeto, ele pode não estar muito bom. O que tem que estar bom é a tua folha definitiva. O teu rascunho pode estar um pouco melhor que o projeto, porque a gente vai ajustar agora essas informações. O que não pode é você ter uma folha definitiva sem que haja essa sua visão. Cara, eu estou enxergando meu texto como um todo, ele tem coerência e ele abrange o tema. Até para a gente voltar aqui, olha só. Vou colocar o tema aqui para vocês de novo, porque esse arquivo eu vou salvar para vocês, né? Esse projeto, olha só. Calma aí, não está aqui o tema. O tema está aqui. Não, o tema está aqui, então. Aqui o tema. Tá bom? Note que eu não olhei para os meus textos motivadores ainda. Beleza? Aqui está o tema. E tá, isso aqui, gente, seria exatamente meu projeto. Já alinhado, né? Já seria o quê? O que eu teria feito aqui em março para chegar a essas frases? Eu teria riscado tudo que eu coloquei de frases lá na folha onde está o tema, né? E já teria lapidado para ir para o rascunho quase que pronto. Entenderam? Esses ajustezinhos que eu fiz no Word aqui, vocês fariam riscando, né? Tirando palavras, pensando em tudo que a gente estudou sobre montagem do projeto de texto. Beleza, agora nós vamos para a apresentação temática. Aí, Eliane, a gente pode colocar a Constituição Federal, tranquilamente. Tá, então vamos lá. E fiquem tranquilos que depois eu vou arrumar toda essa bagunça e vou criar um arquivo para vocês para salvar, para anexar essa aula, tá? Tá, antes de colocar a Constituição, algum de vocês aí, Márcio, Eliane, algum de vocês tem alguma outra ideia para a apresentação desse tema? Alguma frase, algum outro exemplo? Não? Tá, beleza. Então vamos usar a Constituição, a gente não vai se apertar, né? Vamos lá. A Constituição.
Todo cidadão. Aqui é contigo, né? A gente pode ajustar o texto, a gente pode referenciar o próprio artigo, se não, lembrei que havia no passado o telecurso segundo grau e o Instituto Universal Brasileiro. Legal, Roberval, isso pode ser algo para reforçar um argumento, né? E pode ser de introdução também, muito bom. A Constituição Federal da de 1988 prevê os direitos e garantias fundamentais a todo cidadão. Dentre eles, o direito incondicional à educação, ao acesso à educação, Beleza? Ponto. Nesse sentido, agora vamos referenciar o tema. Gente, vamos progredir, porque até então a gente não falou na primeira parte especificamente sobre o tema. Tá? Duas opções que nós podemos apresentar aqui no rascunho. Uma, após a palavra educação aqui, ó, após a palavra educação, eu posso puxar o tema. Essa é uma opção. Tá, como vou escolher, Eliane? Vai depender da quantidade de linhas. Pô, eu vi que aqui foram poucas linhas para apresentar o tema, então eu acho melhor colocar aqui, entendeu? Essa é uma opção. A outra opção é referenciar o tema aqui, antes de apresentar a tua tese. Tá? Entendendo a lógica? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui. Eu acho melhor colocar aqui. A Constituição Federal, datada de 1988, prevê os direitos e garantias fundamentais a todo cidadão, dentre eles o direito condicional ao acesso à educação, vírgula, e no que se refere ao ensino à distância e, agora vamos olhar para o tema, né? Na distância e, o que é o tema mesmo? E suas ferramentas, tá, ajustar aqui. E o ensino à distância e suas ferramentas mostra-se como uma alavanca esse preceito constitucional. E no que eu fiz aqui? Agora, gente, aquilo que eu apaguei aqui, lembra que eu tinha colocado aqui no que se refere? Aquilo que eu apaguei seria um risco que você iria fazer no seu rascunho, infelizmente. Tá. Poxa, vamos identificar de forma técnica o que foi feito aqui. A apresentação temática com elemento externo e a aproximação dessa apresentação temática para o tema. Para deixar claro para a banca que eu apresentei o tema e, além disso, trouxe o elemento de formatividade. Agora vamos colocar o que aqui? A tese, beleza? Nesse sentido, e detalhe, podem criticar. Isso é o rascunho. Pode não estar bom. O que tem que estar bom é a definitiva. Podem criticar. Tiago, ficou errado aqui, eu não tenho compromisso com o erro, como eu sempre falo. Tiago, isso aqui não ficou bom, arruma ali, tem um erro ali, beleza? Mas, Márcio, isso fazendo parte do meu rascunho, a minha preocupação maior, primária, é dar vazão às ideias e à construção. Beleza? É óbvio que se eu puder ajustar um acento aqui agora, uma vírgula, já é melhor, porque você ganha tempo. Mas não é a preocupação maior agora, é colocar no papel a sua redação, é se sentir seguro de que você está estruturando de forma correta. Nesse sentido, agora eu vou copiar o que eu bolei no projeto de texto, que foi a tese, né? Nesse sentido, copiar aqui, ó. Sentido. Inevitavelmente, a utilização da ensino à distância trata-se da nova tendência educacional dos tempos modernos. Vou colocar um ponto e vírgula aqui, tá, gente? Ponto e vírgula. Porém, é inegável que há uma terrível lacuna quanto à democratização da ferramenta. Ponto.
Beleza? Agora, eu ainda tenho aqui 2 argumentos. Só que, gente, eu acho que tá grande a introdução. Eu acho que tá grande. Então, o que eu vou fazer agora? Assim, lembra da conclusão do parágrafo? Que eu sempre encho o saco de vocês? Assim, torna-se, tornam-se, tornam-se vitais ações que amenizem a problemática, bem como potencializem seus, seus benefícios. Beleza, gente? E com isso eu fechei a minha introdução. Repito, não sei se tá bom, mas depois eu vou olhar com calma, vou ajustar, vou ver se algo que eu planejei não está aqui. O que eu vou fazer aqui agora, gente? Poxa, vamos lá. Nesse viés, nesse prisma, eu vou copiar o argumento que eu criei, que eu pensei antes. Eliane, eu estava pensando muito nisso antes, né? A gente conversou sobre, eu coloquei para vocês, a gente discutiu. Agora é só copiar. Vou copiar para cá. Nesse prisma, aqui, ó. O ensino à distância é uma nova tendência em função do avanço das ferramentas de tecnologia e em virtude de poder alcançar uma maior quantidade de pessoas, dando a elas maior liberdade geográfica e de tempo. Ponto. Agora eu preciso mostrar que isso é um argumento realmente plausível para falar que o ensino à distância é uma tendência dos tempos modernos. Bom, tal fato pode ser evidenciado, vamos colocar, tal fato é evidenciado por meio, aqui vem o elemento de formatividade. O que eu posso fazer, Eliane, se eu não tiver ideia nenhuma? Ó, estou sem ideia. Pô, tá difícil, não estou conseguindo encaixar. Pô, 2 opções. Criar Vai alguma coisa. Lá nos textos motivadores. Exato. Vamos dar uma olhadinha no texto motivador, ver se a gente consegue parafrasear, ver se a gente consegue juntar alguma coisa. Vamos lá olhar. Lembrando que tem que ter coerência. Eu estou falando do que aqui? Ao maior alcance das pessoas, maior liberdade geográfica e de tempo, né? Eu posso até cartear, falar assim, como é o caso da menina Alice, que foi, como é o caso como é o exemplo apontado na reportagem de jornal de grande circulação, a menina Alice, que, sei lá, isso é o último dos últimos casos, tá? Criar alguma historinha, alguma coisa ali para aquele momento. Mas vamos olhar o que eu tenho aqui. Tá, flexibilidade para escolher horário, uma das vantagens do curso de distância, amplia a rede de contatos. Uma vantagem do curso online é a oportunidade de conhecer pessoas de diversas cidades e até países. Além de fóruns internos, é como alunos se reunirem em grupos alternativos no WhatsApp e Facebook, participar da interação. Aqui tem um pouquinho de informação, ó. Oportunidade de conhecer pessoas de diversas cidades e até países, tá. Mesmo que o dia não seja de estudo, separe alguns minutos para acompanhar fóruns, tá? Não tem muita informação aqui, não. Diário. Não, conheça suas ferramentas. Assim que começar o curso, explore a plataforma de ensino, conheça as funcionalidades, estude material. Realmente não tem nada aqui de muito útil para reforçar o argumento, tá? Os textos motivadores foram só esses? Só essa folha aí? Ah, não, desculpa, tem mais aqui. Foi mal. Aqui. Estudo à distância, mistura de mundos. Fundação Getúlio Vargas é uma das mais experientes nesse formato, há mais de 20 anos atua na área e teve crescimento expressivo de matrículas em 2006, tá? Os cursos são mais flexíveis, o aluno pode se especializar nos horários que lhe convém e pagando bem menos. Diretor de programas e processos econômicos, tá? Segundo ele, o modelo que deve crescer cada vez mais é que integra o online com o presencial. Beleza. O que eu tenho aqui é o crescimento de matrículas no ensino à distância.
E que aqui os cursos são mais flexíveis, ou não pode especializar nos horários que lhe convém e pagando bem menos. Tem essa informação? Deixa eu só ver o que eu tenho aqui. EAD no Brasil. Tá, aqui a quantidade que aumentou, né? De 2014 para 2019. Beleza, então tenho números aqui para usar, se eu quiser. E o texto 3. Tá, o que vocês acham? Eu consigo pegar algo que está aqui para trazer, para reforçar o argumento? Pode falar, Wagner. É nesse momento aí que você teve que buscar algum elemento no texto motivador. Por exemplo, a gente estava falando sobre liberdade geográfica e de tempo. Aí nesse último texto foi abordado a questão do tempo e a questão financeira. Mas lá atrás a gente já tinha descartado como argumento a questão financeira. No último caso, assim, você não está conseguindo produzir, argumentar tua tese lá, você eliminar uma que você já tinha colocado e retomar uma outra, visto que no texto motivador você conseguiu, por exemplo, fazer um argumento em cima da sua tese. Pode ser, sim. O que eu tento fazer, aliás, o que eu busco, né, é não ficar preso. Por que eu faço isso, Wagner, de não olhar? Porque eu noto que os alunos, eles acabam produzindo o argumento em cima do texto motivador. Isso quando ele acaba não tendo tese, inclusive, porque ele fica muito focado no texto motivador. Tá, mas onde eu quero chegar? Em último caso, bolou foi justamente o que você falou, você tem razão. Bolou teus argumentos, foi para o teu rascunho e travou, você tem essa opção. Só que você tem que cuidar o tempo, né? Então, o que a gente tem que observar? Nessas últimas correções que eu peguei, para algumas redações bem produzidas, bastava a presença de um elemento de informatividade. E a nota foi boa. Então, aqui, eu poderia colocar, eu acho que é mais positivo a gente continuar e colocar algo que a gente mesmo escreva, do tipo assim, ó, vou exemplificar para vocês aqui, ó. Tal fato é evidenciado por meio... Tá, você falou que em avanço das tecnologias e alcançar a maior quantidade de pessoas. Tal fato é evidenciado por meio do exponencial acesso, exponencial número de usuários de internet em nosso país, que passou para a primeira colocação, passou a ser o país com a maior porcentagem de usuários da América Latina, o que demonstra uma capacidade Note que eu não coloquei nenhum jornal, eu só trouxe uma informação que em algum lugar eu li e eu nem referenciei ali. Isso é um problema? Não, será um problema se você não conseguir pelo menos mais algo no terceiro argumento, por exemplo, né? De informatividade que traga um jornal, que traga uma referência a um site. Beleza? Note a minha preocupação de jogar porque isso aqui eu vi em algum lugar, viu, Eliane? Em algum ponto eu vi que o Brasil está liderando na América Latina. O
o país com o maior número de usuários na internet. E celulares, smartphones também, poderia ter colocado aqui smartphone. Tiago, Diga. isso daí que você falou, eu lembrei que eu fui numa missão agora, desculpe, amigos, mas é inerente. Eu fui uma missão em janeiro dos Yanomamis, né? E em uma das tribos que nós descemos lá de helicóptero, que não tinha nem lá, eu tenho foto. Todos os índios estavam com celular na mão. Olha só. Todas as crianças estavam, as crianças e os adultos, né? Então, realmente, é uma prova de que a tecnologia, né, está bem grande no nosso país. Exato, está mesmo. Só que lembrando que depois a gente tem um contraponto, que é o nosso outro argumento, né? Que fala que não há uma democratização. Daí a gente pode focar na questão estrutural, na questão de falta de colégios. Há colégios que não tem nem banheiro, por exemplo. Diga, Wagner. Pode falar, mano. Você comentou aí sobre esse dado que você inseriu, que não tem a fonte, né? Mas, por exemplo, se você não sabe de onde você viu a informação, mas se você jogar lá, tipo, no site tal, ou no jornal tal, informação X. Se eu jogar uma fonte ali, assim, eu imagino que o examinador lá, ele não vai buscar a fonte, né? Então, se Dificilmente. se eu jogar essa informação com uma fonte fictícia, meio que passa lotado, né? Ele não vai pegar. Passa. Pior que passa. O principal é, assim, pelas últimas correções eu notei, Wagner, que isso que eu fiz agora já era o suficiente. Porque é um argumento de comparação que eles dizem, é um elemento, sabe? Claro que fica ainda mais forte se houver uma referência. Você tem razão, e dá para fazer. Cara, muitos alunos fizeram isso. Muitos alunos meus que passaram, cartearam mesmo, colocaram revista Forbes, colocaram... Mas eu vejo que não é... A preocupação maior não é essa, sabe? É essa montagem que a gente fez antes. Porque a nossa redação ela tá pronta, por incrível que pareça, ela tá pronta. Eu só tô lutando por um elemento de formatividade. Eu tenho uma construção, entendeu? Não eu noto que às vezes os alunos ficam muito mais preocupados em leituras e em aprofundamentos, e às vezes esquecem do básico, que é isso que a gente fez. Quer pensar, poxa, eu tenho uma tese, essa tese já está com antítese, já coloquei uma introdução, entendeu? Mas dá sim para fazer, Wagner, dá sim. E testa, né? Agora, testa quando você estiver simulando a prova, mas já falei isso para vocês, vou repetir. Os temas que nós temos para produzir, não tem problema nenhum se você estiver ainda na fase de parar a sua produção e pesquisar. Porque o que acontece? Você tem que ter realmente momentos que você faz uma redação simulando, sem olhar para nada, só com, enfim. Mas você tem que ter momentos de estudo. Você estudar temas. Então, se o tema for esse, tecnologia, eu tenho que ter alguns elementos que vão embasar. Estudar com uma matéria, como eu sempre falo, a Eliana até falou, Thiago, legal isso aí que eu aprendi contigo, que a redação se estuda. E se estuda agora, para vocês já estão entrando numa fase que o estudo já é temático, já não é tanto de estrutura, porque vocês estão entendendo bem a estrutura. E com a aula de hoje, acho que a gente consegue evidenciar ainda mais a estrutura, que é o principal. Porque vocês vão notar que nós teremos ainda aulas sobre eixos temáticos, Eliane. Como assim? Eixo educação. Quais são as frases que a gente pode decorar rápido, assim, ou pode lembrar? Aí eu não gosto do Paulo Freire, mas tem o Paulo Freire. A educação é a maior arma para mudar o mundo. É uma frase, já é um elemento de formatividade, entendeu? Enfim. Mas é isso, acho que vocês pegaram bem, né, Wagner? Agora, na finalização aqui, vamos colocar. Por isso. Eu acento aqui. Por isso. Por isso. Busca pela melhoria dessa ferramenta deve se dar como política pública primária. É a ideia que eu tive agora, para trazer uma finalização.
Agora, vamos lá. Em contraponto, ou em com... Ah, fica à vontade, Wagner. Estamos juntos. É, você comentou aí, tornar tal coisa política pública. Isso é visto muito em redação, né? Quando, quando se quer colocar algum tipo de argumento, na verdade, finalizar, né? É utilizado muito isso, né? Quando Exato. você tem alguma coisa que é meio problemática, assim, né? Você fala, tem que Exato. tornar isso uma política pública, né? Até Exato. como E isso. uma forma padrão de você finalizar, né? Uhum. E pode usar. Você nota que sai para mim, saiu na urina essa finalização para mim, né? Foi natural. Porque é prática, você tem essa crítica, ou você tem algo positivo e você coloca isso como. E detalhe, política pública primária. Né? Que eu estou dizendo é o seguinte: vamos priorizar. Então, já que. E detalhe, tudo, na minha concepção, claro, a folha definitiva vai melhorar. Mas o que eu coloquei aqui já dá para perceber que existe uma relação das ideias. Pô, eu falei que o Brasil, eu falei essa ferramenta, ela alcança muitas pessoas. Eu disse que nosso país tem um fator positivo, que ele é um país que na América Latina é o que mais usa a internet. Aí, por conta de tudo isso, eu acho que é importante a gente tornar essa ferramenta e já aproveitando que os usuários, que tem muitos usuários da internet, já aproveitando que há esse elemento positivo no país, que seja uma política pública primária, né? Usar tudo isso, usar toda essa questão. E é o que eu estou falando, não estou falando que a educação em si não é uma política pública primária. O que eu estou dizendo é que a ferramenta ensino à distância não é ainda uma política pública primária, entendeu? Então eu vejo que tem esse sentido que eu coloquei. Claro que eu vou ler depois com calma na íntegra, né, para ver quais ajustes eu devo fazer. Daí seria uma crítica ou uma sugestão essa política pública primária, quando você fala Não, aí isso? eu estou fechando o meu argumento, trazendo um indício de proposta de intervenção. É uma proposta Uma para mim. sugestão, né? Uma proposta, uma sugestão. Exato. Que é uma estratégia que eu coloquei para vocês nas aulas teóricas. Você pode finalizar o teu parágrafo com um indício de proposta. Esse indício que eu coloquei ali funciona para vários temas, como o Wagner falou. Tá, vamos então. Em contraponto, há diversas regiões do nosso país que, pelas mais variadas razões, não possuem acesso aos benefícios tecnológicos tão importantes na atualidade, o que se mostra como um desafio, se mostra como um desafio a ser necessariamente encarado. Necessariamente encarado. Ponto. Isso se deve, em muitos casos, à disparidade econômica presente entre as regiões sul e norte do país. Haja vista que haja vista que esta, ó, a norte, né? Que esta apresenta o pior IDH, índice de desenvolvimento do país. Fato que reflete fato que reflete
Deixa eu pensar. Mas entenderam o que eu estou fazendo? Eu busquei uma informação genérica, mas citei IDH. Não, nem olhei os textos motivadores, trouxe algo de mundo. Eu pensei, poxa, realmente, se tem esse problema de IDH, região sul e região norte, algo comum, você tem na região norte realmente esse problema. E o que eu estou tentando fazer aqui, o que eu vou fazer aqui no final agora, é referenciar isso com argumento. Tá, o que o IDH tem a ver com a tecnologia? Fato que reflete a quase ausência do uso de tecnologia educacionais. Beleza? Assim, sim. Priorizar políticas públicas para essas regiões deve ser Todos estão aí comigo? Eu tinha caído a internet. Tá. Beleza, estou de volta. Vocês estão me vendo? Tá, beleza. Vamos lá. Peraí. Vou aqui o computador. Só um pouquinho, gente. Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Só trocar o mouse aqui, que acabou a bateria do mouse. E eu... Pronto, agora foi. Beleza, pessoal? Então é isso. Aí, a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. Eita, Jesus Cristo, travou tudo aqui. Beleza. Espera que beleza, ótimo, Roberval. Ótima ideia. Ótima ideia mesmo. Deixa eu só ajeitar, que eu tô acompanhando o mouse. Não sei o que tá vendo aqui. Agora, na finalização, gente, o que a gente vai fazer? Não é nenhuma novidade. Não vai ter novidade aqui, né? Deve ser uma ação. Deixa eu só finalizar aqui com a sugestão do Roberval. Deve ser uma ação. Deve ser assim, priorizar políticas públicas para essas regiões deve ser uma ação urgente. Bom, com isso, fica claro que, vamos retomar o tema, né? Fica claro que ferramentas. Fica claro que as ferramentas do ensino à distância são fundamentais, porém, as
Discrepâncias. Discrepâncias. Deixa eu arrumar aqui. Discrepâncias. Porém, as discrepâncias nacionais. Bom, retomada, gente. Vocês estão todo mundo me ouvindo aí, tá tudo certo, né? Que andou travando aqui, deu umas confusões aqui, mas vamos lá. Por isso, ações conjuntas são vitais no embate a essa que é uma das maiores mazelas sociais atuais. Haja vista que a educação é a porta de entrada. Não, isso aqui é senso comum. Haja vista que a educação A gente, finalzinho aqui eu dei uma demoradinha, mas é só para realmente sair algo que eu pudesse terminar às 15h30, porque eu tenho live agora às 16 horas, então eu estava com um pouco de pressa, senão eu ficaria mais com vocês. Mas esse aqui é o rascunho, tá? É o rascunho. Note que existe meio que naturalmente uma quantidade de linhas próximas em cada parte, porque eu busquei 3 partes para cada parte, como eu sempre falo para vocês. O texto tá bom? Eu acho que tá. Pode ficar melhor? Pode, e vai ficar melhor na folha definitiva. Tá bom? O que vocês acharam? Deu para acompanhar legal? Foi uma atividade que deu para vocês aproveitarem. Agora, usar isso a favor de vocês, para que a gente possa entender bem que essa montagem aqui é importante, entender bem que o que falta mesmo, acaba faltando é informatividade, mas aí você tenta buscar algo que venha na tua mente, né? No meu caso foi EDH aqui, foi a questão dos usuários da internet. E é isso, pessoal. E vou salvar esse arquivo para vocês aqui. E para vocês poderem consultar também, tá bom? Beleza? Beleza, Rubel. Beleza, Wagner. Agora, gente, sem desculpas, hein? E detalhe, nós temos tempo de preparação ainda. Mas treinar bastante textos. Vamos estudar agora, Wagner, para que a gente tenha mais informatividade. Cada eixo temático, eu vou trazer algumas aulas para vocês. Tem muitas aulas para gravar ainda, para que eu traga elementos prontos para vocês de informatividade para cada exemplo. Beleza, beleza. Obrigado, Eliane. Beleza. Obrigadão, gente. Obrigado pela confiança de sempre. Estamos juntos, tá? Vou dar por encerrada a nossa aula. Só não fico com vocês mais porque realmente eu tenho outra aula agora, às 16, tá bom? Pô, obrigado, Thales. Obrigado. Estamos juntos, tá? Valeu. Até mais, gente. Qualquer coisa, estou nos grupos, como sempre.